De volta já aqui com Bem Assim. Quer saber o segredo da barriga negativa, daquilo que vai ajudar a resolver aí a sua diástase? Pois é, tem uma pessoa que desenvolveu um método específico e que vai poder te ajudar. Eu vou conversar com ela agora aqui no estúdio. Muito bom dia, Patrícia. Olá. Seja muito bem-vinda. Essa pessoa que está aqui comigo agora no estúdio é a Patrícia Zovia. Zovia. Patrícia Zovia, ela que é especialista em bambu terapia, massoterapia e diástase, não é isso? Isso mesmo. Como foi que você começou a se aventurar aí nesse mundo, Patrícia? Então, eu entrei nessa técnica do hipopressivo através da minha dor. Eu tive um bebê, né, de 4 anos, agora ela tem 4 anos. Sim. E eu já era da enfermagem e eu não sabia, mas eu tinha uma abertura no reto abdominal, né? E essa abertura se chama diástase. É quando os retos abdominais, depois da gravidez, não conseguem se encontrar. Aquele tecido conjuntivo não consegue voltar. Então, 60% dessas mulheres, elas não conseguem fechar novamente esse abdômen e ter o equilíbrio do núcleo central. Então, a gente precisa realmente ativar esse abdômen, trabalhar técnicas de respiração e postura para que ele possa voltar. E assim, ela possa ter uma vida normal novamente. Então, assim, sem cirurgicamente falando, sem método cirúrgico, mas com estímulos de ativação e respiração e postura. Inclusive, você fala Sim. que é muito possível conseguir isso, né, sem precisar de intervenção cirúrgica, porque você não foi para intervenção cirúrgica, né? Você Não. tinha a diástase e você, com os exercícios e com o método que você desenvolveu, você conseguiu, né? Isso mesmo. Por que eu entrei nesse mundo? Cada vez que eu tossia, espirrava, corria, eu tinha escape de xixi. E isso provocava, né, uma incontinência urinária de esforço. Ao invés de eu fazer cirurgia, porque entrou a pandemia, eu gostaria de continuar a amamentação, eu resolvi procurar um método que me tratasse e que me fosse bom. Eu testei o hipopressivo em mim e ele foi muito fidedigno, foi bom, foi até na questão da parte sexual, na parte do períneo, né? Dessa incontinência urinária de esforço, não a de emergência, de esforço, ele tratou. Então hoje eu consigo me exercitar, fazer jump, pular corda, sem que ele tenha esse escape. De quebra, o que aconteceu? A consequência da estética abdominal foi só consequência. Eu tratei essa diástase, eu tinha uma diástase de 4,5, né, essa abertura abdominal, eu já estava conformada com a barriga, né? Essa barriga eu achei que eu não ia recuperar, mas eu acabei trazendo de volta a função desse núcleo após 12 sessões da técnica de hipopressivo. E eu coloquei junto nessa técnica a bambuterapia e a liberação visceral, que é uma liberação, porque nossos órgãos também têm tensões musculares, né? Sim. Nossos órgãos também carregam tensões. Então, na mulher, quando eu trato dela presencial com o toque, eu uso essa liberação. Então, facilita também a drenagem, né? Facilita toda essa questão e ela consegue liberar também tensões na diástase, nessa musculatura. Isso adianta o processo. Então, ao invés da pessoa fazer, às vezes, 12 sessões de exercícios respiratórios, ela consegue fazer 5 sessões ou menos ainda. Já aconteceu de uma paciente, em 2 sessões, fechar, trazer a função desse núcleo. Isso. Nossa, O que acontece? legal. A gente tem uma abertura de 2 centímetros, que se chama fisiológica. Todo mundo tem essa abertura ali no reto abdominal. Passou de 2 centímetros, ela se torna patológica, ela se torna um problema para a mulher. Pode dar dor nas costas, ela fica com aquela pochete mais protusa, né? E ela sente também um estresse muito grande. Então, por isso que eu coloco essa massagem do relaxamento, da bambuterapia, da liberação, toda associada nessa técnica. Que legal. E você só precisa praticar 5 minutos todo dia essa técnica de respiração para você conseguir reduzir até 12 centímetros de circunferência abdominal. Em quanto tempo? Em 3 meses, normalmente. 3 meses. Tem pessoas que conseguem com 8 semanas, mas, né, foi se estudado, desenvolvido em artigos científicos, que a pessoa consegue recuperar, né, em 12 sessões, em 12 de 30 minutos. Hipopressivo, esse aqui é o nome, Isso né? mesmo. Do que é que se refere isso? Ele tem o hipopressivo e tem o hiperpressivo. Hipopressivo vem de dentro, então você vai usar respiração para tirar a pressão intraabdominal, torácica e pélvica. Então, quando você começa a fazer essa respiração diafragmática, Sim, né? a gente até essas imagens, né? Você tira essa pressão que está aqui, ó. Pode ver que ele está mais pressionado, né? Tá mais assim estufado, então a barriga parece que está realmente inchada. Então a gente acaba com a respiração tirando essa pressão intraabdominal e isso vai proporcionar para o paciente uma autodrenagem, um alívio, uma redução de cintura, né? Então ele vai tratar todas as funções de órgãos, de músculo, o transverso abdominal, que ele é um cinturão natural, então não usem cintas, aprendam a ativar o cinturão natural de vocês. Esse cinturão natural que vai trazer
toda a reorganização desses músculos, né? Sim. Oblíquo, transverso, oblíquo interno, externo, né? E os órgãos vai posicionar novamente ali em volta do umbigo, onde ele não deveria ter saído. Porque com a pressão e usando cinta, você vai pressionar esse assoalho pélvico e ele vai cair os órgãos. Então a gente não quer isso. A gente quer uma barriga modelada e bem firminha. E com a respiração e a postura você consegue. Sim. 5 minutos todo dia. Olha só, Patrícia, é preciso ter muita consciência corporal ao fazer Você a aprende, técnica? você aprende. Se você fizer com um profissional licenciado, que saiba o que está falando, né, nessa técnica, você consegue sozinho em casa, sem nenhum instrumento, sem nenhum aparelho de academia, sozinho em casa você consegue. Olha só. Só tem que fazer 5 minutos. O segredo é 5 esse. minutos. Eu até ouso dizer para minhas clientes que 50% do trabalho é delas a responsabilidade nesses 5 minutos. 50% é meu trabalho. Eu vou ensinar tudo que eu sei, vou orientar tudo que a pessoa precisa, mas ela precisa fazer a lição de casa. Muito Esses bem. 5 minutos. A gente tem até algumas imagens de antes e depois para vocês terem mais ou menos uma noção do trabalho que é desenvolvido pela Patrícia, tá? Vamos Esse lá, é meu vou colocar. resultado de 3 Olha, meses que eu me dediquei próprio mesmo. resultado dela. É, meu de 3 meses. Olha É a recente diferença da até. barriga, né? O primeiro trabalho foi para incontinência urinária, né? Então, assim, não ficou esteticamente bonito. O segundo, eu fiz específico para cintura. Porque cada postura que você fizer no hipopressivo, são mais de 55 posturas. Cada postura ela é específica para uma coisa. Tem só para o assoalho pélvico, tem só para incontinência urinária, tem só para afinar a cintura, né? Tem para melhorar a coluna. Então, assim, esse daqui eu fiz específico para a cintura. Né? Muito Eu consegui bem. reduzir 12 centímetros. 12 centímetros. 12 centímetros. Meu Deus. Olha aí, ó, as costas, né? Se você conciliar a alimentação, se você quer emagrecer, porque o hipopressivo ele não vai emagrecer, mas ele vai te acelerar o metabolismo, ele vai te dar condições, se ter mais vontade de praticar um exercício físico, você vai conseguir reduzir celulite também, melhorar a questão de drenagem do corpo e Pra também quem- vai emagrecer. Para quem se importa, né, e se incomoda com esses detalhes, fica aí também essa dica, né? Mas se a pessoa quer só melhorar a barriga, tudo bem, o hipopressivo, né, vai ajudar na parte muscular, vai ajudar muito, respiratória também. Vamos lá, vem mais. Olha aí, ó, na lada, gente. Você muito consegue ter uma diferença. ativação, né, desse abdômen muito melhor. Você consegue fazer exercícios sem que a barriga se projete para frente, né? Porque nós mulheres, depois que temos os filhos, a gente não consegue ter aquela ativação certinha. Homem tem uma ativação mais natural, mas mulheres às vezes perdem. Então a gente precisa recuperar esse equilíbrio para conseguir ativar esse abdômen. Qualquer mulher pode ativar. Quando você aprende a usar o cinturão natural, quando você aprende a ativar esse abdômen, você consegue fazer exercícios sem que ela se projete para frente, você consegue ter um equilíbrio melhor. É o portal da vida, né? A nossa barriga Sim. é o portal da vida. Por mais que não tivemos filhos, por exemplo, tem gente que não tem filho, mas é dali que nós viemos. Então, ali que está nosso equilíbrio total. Muito bem. Temos mais imagens de antes e depois? Vamos colocar aí. algumas, Olha aí, ó, mais uma vez, na lateral. Gente, eu tô impressionada com os resultados. Patrícia é assim, tá vendo? Ela faz nela mesma para provar que 5 sessões só, sabe? Ela 5 começou sessões. só para reorganizar a questão da diástase mesmo. Olha só, gente. Dá pra perceber bem a diferença? Vamos lá. Olha aí, ó, na lateral. Em 5 sessões. Sim, a postura já consegue melhorar, sabe? Então, assim, imagine fazer um protocolo inteiro, né? Essa daqui foi específica 5. Mas tem pacientes aí, essa aqui fez uma sessão só, essa aqui é apenas uma sessão. Você consegue ver que foi drenado ali, a lateral, né? Sim. Foi realizada a bambuterapia, mas em uma sessão, né, você consegue ter um resultado até de 8 centímetros a menos, dependendo da tua retenção de líquido, por Sim. exemplo. Tem pessoas que retêm mais líquido, tem pessoas que retêm menos. Então, é isso que vai dizer quantos centímetros você vai perder. Né? Patrícia, você atende em Pernambuco, não é isso? Eu atendo em Pernambuco. Mas aí, por online, né, por teleconsulta, se a gente pode dizer, dá também para ter esses resultados? Sim, com certeza. Eu tenho algumas pacientes da Austrália, tem algumas do Paraná, do Rio Grande do Sul, até de Assunção, Paraguai. Sim. Então, assim, eu tenho alguns pacientes por aí afora, sabe? Que tiveram resultados bons em 12 semanas. E eu posso garantir que foram bons mesmo, porque elas tiveram a autoestima recuperado, o abdômen, né, de volta tonificado. E é isso que traz o nosso equilíbrio, né, para todo o resto. Depois que você consegue diminuir a barriga, você já consegue todo o resto, né? Você já consegue um equilíbrio emocional muito importante, porque o teu estresse vai diminuir, né? Até questões cardiológicas do estresse diminuir. Vamos parar então de conversa e vamos Então, tá demonstrar, bom. né? Vamos Patrícia demonstrar. Eu vou ensinar para se vocês o vácuo. disponibilizou. O vácuo ele é só 20% da técnica, né? Sim.
Posso já ficar em pé, Por então? favor, Então, fique à o vontade. vácuo abdominal, ele é 20% da técnica. Vocês podem testar em casa, tentar treinar em casa. E vocês podem tentar fazer comigo, né? Então, você vai respirar sempre pelo nariz Tá. e cuidar para que a barriga não expanda para frente, né? A gente tem que respirar pelo tórax. O pulmão está localizado na caixa torácica e não na barriga. Faz sentido para vocês? Então, respirar pelo tórax, tá Ok. bom? Então, respira. Coloca o ar no pulmão, solta o ar pela boca. Para de respirar e vai fazer essa sucção, né, do estômago até a garganta. Não é uma contração abdominal, é uma sucção. Então a gente tem que cuidar para não contrair. Esse é um erro que as pessoas fazem na hora de sugar o abdômen. Aí Contrair, contraindo é uma outra coisa, é uma outra técnica. Então a sucção para esse exercício de afinamento, né, de 12 centímetros. Você respira, solta o ar, para de respirar e vai sugar. Nossa, gente. Olha isso. Como é que faz, como é que suga isso, Patrícia? Pelo amor de Deus. E vem bem devagar, respirando. Então, o segredo é manter a calma e nunca soltar de uma vez. Porque você tá. está trabalhando na parte musculatória do abdômen. Então, ele precisa estar bem forte e com controle. A respiração, ela, apesar dela ser uma coisa que a gente não precisa pensar nela para acontecer, né? Ela é involuntária. Quando você coloca ela em controle, você consegue ter um domínio melhor, né, dessa condição do abdômen. Você consegue trazer ele de volta por isso. Porque essa diástase é um problema muito grave, muito sério, né? Que acomete as mulheres e quando você consegue fechar, você consegue ter a autoestima de volta. Tá. Querem que eu faça mais uma vez? Sim, então, por favor. Respira. Solta o ar pela boca aberta e relaxada. Nunca soprando, sempre soltando. Para de respirar e vai sugar. Você imagina que está vestindo uma calça jeans apertada, então você vai fechar esse zíper. Sim, Esse que é o movimento. tá. Então, basicamente Muito bem. é isso. Esse é o vácuo, né? Esse é o vácuo, ele é 20% da técnica. Tem as posturas, né, que nós Sim. colocamos no trabalho. E cada postura, ela é específica para uma patologia ou para alguma coisa que você queira melhorar, a postura, a coluna, né? Tá. É nesse sentido. Quer mostrar pra gente também alguma Isso, eu vou sobre a postura? mostrar uma postura então, Tá. tá? Uma postura com respiração dinâmica, né? Por exemplo, a gente posiciona as mãos, eu vou colocar uma mão lá em cima e outra aqui embaixo, ó. Respira, solta o ar, parou de respirar e sugou. Solta o ar, respira de novo. Ó, com essa postura, você já consegue sentir uma ativação da fáscia muito maior, muito melhor e mais resultados. Respira, solta o ar, parou de respirar e sugou. Ó, foi só uma palhinha, né? Mas isso pra tudo, postura. isso. Você já consegue melhorar a tua coluna, já consegue melhorar ali a questão das costas, o transverso. Sim. sabe? Patrícia, logo na primeira sessão, é possível conseguir esse vácuo? Sim, você já se sente mais. O intestino começa a funcionar, se você tem o intestino preso, você já sente ali um movimento, né, do diafragma. Então, assim, são 3 passos importantes, né, quando a pessoa começa a fazer hipopressivo. Tem que cuidar do padrão respiratório, ele tem que ser torácico e não abdominal, né? O segundo passo é postura. Não adianta só fazer o vácuo, tem que fazer nas posturas corretas. E isso vai trazer também um conforto melhor para a face, para ela poder desenvolver e tirar tensões, liberar tensões dessa face. Certo. E o terceiro passo é sempre você cuidar dessa respiração lenta. Né? Quando você fica nervoso, as pessoas não falam respira fundo. Não, no hipopressivo é o contrário. Quando você fica nervoso e você respira fundo, você coloca adrenalina pro seu corpo, você vai aumentar, né, aquela coisa de fuga, então você vai ficar mais estressado ainda. O certo é você respirar em 2 segundos e soltar em 4. O prolongar desse respirar é o segredo para você conseguir até controlar a tua ansiedade. Então, o hipopressivo é muito recomendado também para ansiedade, né? Para pessoas que às vezes estão se recuperando pós-Covid, às vezes asma, melhora muito a questão da função pulmonar, sabe? Você está trabalhando muito a respiração. E eu percebi que na hora, né, que você vai voltar, quando você vai tirar o vácuo, Isso. você vai sugando aos pouquinhos, Isso, né? bem aos poucos, né? Sempre em 2 segundos e solta em 4. Sempre mais lento. Sempre mais lento. Isso. E o bambu? Então, eu trouxe o bambu para mostrar para vocês que é
eu trabalho com a liberação, né? Miofacial, com a drenagem, com a massagem, com a bambuterapia em si. Então, ele, assim, é o meu segredo para trazer o conforto para as mulheres, né? Eu gosto muito de ajudar, então, assim, eu acredito que a minha missão é ajudar as mulheres. Então, assim, foi através do bambu que eu descobri esse conforto nelas. E não só nelas, mas, assim, até na minha filhinha de 4 anos, eu faço massagem com o bambu, eu sei que ela gosta muito. Então, assim, coisas que não faltam na minha vida. É a bambuterapia? Quais que Isso. são os benefícios? Ele acalma, ele melhora a flacidez, celulite, ele vai tonificar essa pele. Então, assim, às vezes a pessoa quer só dar um pump no bumbum, você faz o bumbum, sabe? Tem toda uma técnica específica para cada parte do corpo. Hoje o meu protocolo, que se chama Patrícia Zovia, eu coloquei várias técnicas dentro dele, inclusive o hipopressivo, que você faz na maca, e algumas posturas em pé. E também você faz o RAP. O RAP é uma respiração ativa profunda, que é uma ativação do abdômen, que também você faz nessa massagem comigo. Então, você faz a esfoliação corporal, né, no corpo todo, né? Então, além dessa esfoliação, aí tem a bambuterapia, tem as manobras de liberação miofacial, de liberação visceral, porque os nossos órgãos também fazem parte do corpo. Sim. E por que eu prefiro tratar a mulher com diástase do corpo todo? Porque a mulher não é só um pedacinho, ela é todo uma estrutura. Então, o segredo, às vezes, está nos bloqueios. A gente tem sinapses nervosas e, através da reflexologia, por exemplo, você consegue desbloquear esses pontos no pé, na mão. E quando você desbloqueia, por isso que em 2 sessões você consegue fechar essa diástase dessa mulher. Porque liberando essas tensões, você consegue trazer conforto e qualidade de vida. E a função desse núcleo de volta. Muito bem, olha aí então como você pode tratar a sua diástase e, consequentemente, a gente conseguir uma barriga negativa, né? Com certeza, só depende, 50% é do paciente. Tem que ter disciplina, tá? Quem quiser saber muito mais sobre o método da Patrícia, quem quiser conhecer melhor o trabalho dela e, é claro, também fazer a contratação, que isso é muito importante, como é que pode fazer, Patrícia? Pode me adicionar no Instagram, eu respondo, lá tá os meus contatos, tá o WhatsApp, né? É Patrícia Zovia, é só colocar @Patrícia Zovia. E é isso, é só me chamar. Muito bem, ó, ela provou aqui que é possível. Ela é o próprio exemplo dela, eu achei maravilhoso, claro, né? Além das clientes, das alunas dela, mas ela provou que sim, é possível, viu? Tem como você tratar a diástase e você também conseguir ali, ó, uma barriga negativíssima. Obrigada pela sua presença. Ó, tá aí na tela, ó, Patrícia Zovia. Tudo junto, coloca lá no Instagram que você vai achar. Ó, perca a barriga relaxando, adorei a dica, maravilhosa. Obrigada mais a você. Muito obrigada. Presença, viu? Que coisa boa de receber você aqui, não tem assim. Adorei. Volte sempre, estamos com as portas, janelas, tudo abertas. Obrigada. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada mesmo. Parabéns. E ó, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta.